Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo no momento, assim, de uma intensidade absurda nas Escrituras, a angústia de Jesus lá no Getsêmani. É um momento chave, sem dúvida. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um sermão clássico do século XIX, sabe? A Angústia no Getsêmani, do Charles Spurgeon. Ele foca bastante ali em Lucas 22, 44. Spurgeon tem uma perspectiva bem penetrante sobre isso. Exato. E a ideia aqui é ir além do superficial. O que aconteceu de verdade naquele jardim? Por que essa angústia foi tão extrema? Vamos ver o que Spurgeon nos diz. Bora lá? Vamos. Então, a cena é logo depois da última ceia, né? Jesus leva ali Pedro, Tiago e João para o Getsêmani e o Spurgeon já começa questionando: por que ali? Boa pergunta. Ele acha que o lugar não foi por acaso, sabe? Tinha muito significado ali. Sim, ele conecta vários pontos. Um deles, que ele acha central, é o paralelo com o Jardim do Éden. Tipo, a humanidade caiu num jardim. E aí, a redenção precisava ter um marco num jardim também. Faz sentido. Getsemane como o contraponto do Éden, né? Onde a batalha começa. Isso. Ele também cita de passagem a fuga do rei Davi, que passou por ali, mas foca mais na transformação do lugar em si. Como assim? Getsemane era um lugar de refúgio para Jesus, né? De oração, de paz. E naquela noite vira o epicentro da maior dor dele. Para Spurgeon, isso é um símbolo poderoso de como o pecado distorce tudo, sabe? Até os lugares que deveriam trazer consolo. É uma leitura interessante. O espaço físico ganhando uma dimensão espiritual bem forte. E tem o lado prático também que Spurgeon não ignora. Judas conhecia aquele lugar. Ah, sim. Isso é crucial. Para orar. Foi um ato consciente de se colocar disponível para a traição. Jesus não se escondeu. Exato. É a entrega voluntária. Spurgeon enfatiza muito isso. Ele vai ao encontro do destino, por assim dizer. É fascinante como ele amarra tudo isso, né? O simbolismo do Éden, a transformação de um espaço sagrado pela iminência do pecado e essa entrega voluntária. Sim. Ele prepara o cenário de uma forma muito reverente. Ele quase nos pede para tirar as sandálias, porque o terreno é sagrado e complexo. Estamos falando de alguém que é Deus e homem sofrendo. Exatamente. E essa complexidade toda leva a gente para a pergunta principal. Qual a causa dessa agonia? Spurgeon bate na tecla que essa tristeza no Getsêmani foi diferente de tudo que Jesus já tinha passado. Ele era conhecido como o homem de dores, claro, mas ele sempre demonstrou uma paz interior muito profunda, né? Sim, uma serenidade mesmo em meio à oposição. Mas ali no Getsêmani, essa paz parece ter sumido. Deu lugar a uma angústia que Spurgeon descreve como esmagadora. E aí ele começa a investigar as possíveis causas, né? E vai descartando algumas. Isso. Primeiro, não era dor física naquele momento. A crucificação ainda não tinha começado. Certo. Também não era só a rejeição, os insultos. Ele já tinha enfrentado isso muitas vezes. E com muita fortaleza. Ele argumenta que Jesus já tinha ouvido o pior que podiam dizer dele, né? Exato. E aí vem um ponto forte do Spurgeon. Não foi o medo da morte em si. Como ele argumenta isso? Ele lembra dos mártires cristãos. Muitos enfrentaram mortes horríveis com coragem, às vezes até cantando hinos. Verdade. Para Spurgeon, seria impensável que Cristo, o Mestre, tivesse menos coragem que seus seguidores. Ele não estava fugindo da cruz, mas enfrentando algo ainda mais profundo antes da cruz. Entendi. Não era a antecipação da dor física da cruz o ponto central da agonia ali no jardim. Isso. E ele também considera um ataque direto de Satanás. Como na tentação do deserto? Mas ele acha que, embora houvesse uma batalha espiritual intensa, a tentação no deserto foi um confronto direto e não gerou essa reação extrema, sabe? O suor de sangue, o clamor desesperado. Então, o que sobra na análise dele? A causa central para Spurgeon é a famosa taça. Aquela que Jesus pede ao Pai, se possível, passe de mim esta taça. Ah, a taça. Essa taça, na interpretação dele, simbolizava o peso dos pecados da humanidade sendo
como que derramado sobre Jesus naquele momento. É a ideia da substituição. A expiação vicária começando a acontecer ali, na alma dele. Exatamente. Ele cita Isaías 53, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quer dizer, Jesus, sendo puro, estava sendo tratado como se fosse o próprio pecado, a personificação do pecado do mundo. Imagina um choque disso para a santidade absoluta dele. Sim, é inconcebível para nós. Confrontar a natureza mais íntima do pecado, a rebelião contra Deus, a feiura, a sujeira. A traição de Judas acontecendo ali era um exemplo vivo disso. Tinha que ser algo intrinsecamente repulsivo para ele. E mais do que só a repulsa, Spurgeon vê a agonia como o início da penalidade pelo pecado. Não só ver o pecado, mas começar a sentir as consequências dele perante a justiça divina. Isso. Não era só pensar sobre o pecado, era começar a sentir o peso da ira justa de Deus contra o pecado, mas direcionada a ele, o substituto. Nossa. Spurgeon usa uma linguagem muito forte. Ele diz que a taça continha a essência concentrada do inferno, não em duração, mas em intensidade, sendo experimentada pela alma santa de Cristo. Essa carga vinda do Pai como parte do plano é que explicaria essa angústia sem paralelo. Entendi. A causa é teológica, é a imputação do pecado e o início do sofrimento penal substitutivo. Exato. É uma leitura bem focada nisso e como as palavras que os evangelistas usaram tentam descrever essa experiência indescritível. Spurgeon também analisa isso, né? Sim, ele vai nos termos gregos para mostrar a profundidade. Ele destaca como os autores usaram palavras muito carregadas no original. Sem precisar decorar os termos gregos, a ideia geral que ele passa é que eles descrevem uma tristeza que domina completamente, sabe? Uma angústia mental tão profunda que beira o colapso, quase um desmaio da alma. Um pavor, um horror diante do que estava acontecendo, como se ele estivesse vendo algo terrível. Um assombro, né? Isso. E a sensação de estar totalmente cercado pela dor, sem saída, a ponto de dizer, minha alma está triste até a morte. Uma angústia mortal, literalmente. E aí Lucas usa a palavra agonia, agônia. Para Spurgeon, isso não é só um sofrimento passivo. Sugere uma luta, um conflito interno violento. Certo. E um conflito contra o que exatamente? Essa é a questão que Spurgeon explora. Ele argumenta que não era um conflito contra a vontade do Pai. A própria oração de Jesus mostra submissão, né? Não a minha vontade, mas a tua. Sim, está claro. E também não era só um combate contra Satanás, embora ele estivesse ali, com certeza. Então, o conflito era onde? Spurgeon interpreta a agonia como uma batalha terrível acontecendo dentro da própria alma de Jesus. Uma luta interna. Isso. Ele pinta um quadro de uma tensão monumental ali dentro. De um lado, a natureza humana perfeita e a divindade de Cristo, que instintivamente recuam do contato com a impureza do pecado que ele estava assumindo. A santidade dele repelindo o pecado. Exato. E do outro lado, o amor infinito dele pela humanidade e a determinação inabalável de cumprir a missão do Pai que exigia que ele bebesse aquela taça. Entendi. É como uma colisão interna entre a santidade absoluta e o amor sacrificial. Duas forças divinas em tensão dentro dele. Perfeito. E essa guerra civil na alma dele, essa pressão interna inimaginável, é o que Spurgeon acredita ter causado a manifestação física mais chocante, o suor se tornando como grandes gotas de sangue. A hematidrose. Isso. Ele usa a imagem de uvas sendo esmagadas num lagar. A pressão interna era tão absurda que, metaforicamente, rompia os vasos, resultando nesse fenômeno. Não era só estresse, era algo muito mais profundo acontecendo ali. É uma imagem poderosa para tentar explicar o inexplicável. Que descrição, né? E diante dessa angústia toda, como é que Jesus encontra forças para seguir? Spurgeon também olha para as ações dele ali. Sim, o que ele fez para lidar com isso? Ele destaca primeiro a busca por companhia humana. Jesus volta para os discípulos, né? Pede para eles vigiarem com ele. É um desejo natural de apoio. Um lado muito humano dele ali. Totalmente. Mas
os discípulos dormem. A ajuda humana falha naquele momento crucial. Pois é, deixaram ele sozinho na hora H. Onde ele realmente encontra o recurso é na oração. Jesus ora, e não é uma oração qualquer, é intensa, repetida. Sim, ele se afasta para orar várias vezes. E Spurgeon chama a atenção para um detalhe na oração: o uso da expressão Abba, Pai. O que isso significa? É um termo aramaico muito íntimo, quase como o paizinho. Mostra uma dependência filial, uma vulnerabilidade, mesmo no meio daquela agonia toda. Interessante. Mesmo no auge do sofrimento, a relação com o pai permanece íntima. Parece que a cada momento de oração ele recuperava uma medida de força, de calma, mas o ponto de virada mesmo. Qual seria? Na análise de Spurgeon, é a submissão explícita à vontade do Pai. A oração final: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. É o clímax da luta interna. Exatamente. Ao render a sua vontade humana à vontade divina do Pai, a agonia parece ceder lugar a uma resolução firme. É logo depois disso que ele se levanta, vai ao encontro dos discípulos e enfrenta Judas e a multidão com uma calma impressionante. A submissão trouxe a paz necessária para enfrentar o que viria. Faz sentido. E o Spurgeon, sendo pregador, claro, não para na descrição, ele tira lições práticas disso tudo, né? Com certeza. Quais são as principais que ele destaca? Bom, primeiro, ele usa a profundidade do sofrimento de Jesus para ressaltar a sua real humanidade e, por causa disso, a sua capacidade de compaixão. Tipo, se ele passou por isso, ele entende as nossas dores. Exato. Ele não é um Deus distante que não sabe o que é sofrer. Ele passou pela agonia máxima, então ele pode se compadecer das nossas lutas, por maiores que pareçam pra gente. Faz sentido. Que mais? Segundo, a cena do Getsemane funciona como um espelho que reflete a gravidade do pecado. Como assim? O argumento é: se a simples imputação do pecado, o ato de recebê-lo sobre si, causou essa reação terrível no Filho de Deus que era perfeito, quão horrível deve ser a culpa do pecado em nós mesmos. Entendi. É um alerta sobre a seriedade da nossa condição, a nossa rebelião contra Deus. Exatamente. Terceiro ponto. A disposição de Jesus em enfrentar essa agonia toda é vista como a prova máxima do seu amor. Um amor que não recuou nem diante do sofrimento mais extremo para salvar os outros. Isso. Spurgeon usa isso para inspirar gratidão e uma resposta de amor e dedicação. E tem a ver com a expiação também, né? Sim, esse é o quarto ponto. A intensidade desse sofrimento substitutivo é a base da esperança cristã no perdão. Se Cristo pagou um preço tão alto, de forma tão completa, a justiça divina foi satisfeita nele. Então, o caminho para a reconciliação com Deus está aberto para quem crê nele. A expiação foi suficiente, foi plena. Exatamente. E, por fim, tem um tom de advertência também. Uma advertência. Spurgeon usa a agonia de Cristo como um vislumbre sombrio do que, na visão cristã, aguarda aqueles que rejeitam essa salvação oferecida. A experiência de Jesus no lugar dos pecadores se torna, assim, tanto uma oferta de graça, quanto um aviso solene sobre as consequências de rejeitá-la. Entendi. Então, para a gente amarrar essa visão do Spurgeon que a gente explorou, a agonia no Getsema não foi, para ele, principalmente sobre medo da dor física, nem só um ataque do diabo. Não. Foi uma luta espiritual interna, quase inimaginável. Causada pela experiência única de Jesus, o Filho de Deus perfeito, tomando sobre si o peso e a penalidade do pecado de todos nós. Por amor e em submissão total à vontade do Pai. Essa é a essência da interpretação dele. E pensando um pouco mais, essa ênfase toda no conflito interno talvez traga uma reflexão para a gente, né? Qual seria? Essa passagem, vista assim pelo Spurgeon, joga uma luz muito forte sobre como as batalhas que a gente trava dentro da nossa própria alma, sabe? Entre o que a gente quer e o que a gente sabe que é certo. Isso. Ou entre nossos ideais e as nossas falhas. Ou entre o amor que nos chama a sacrificar algo e o nosso instinto de autopreservação. Sim.
Essas lutas internas podem ser muito mais desgastantes e definidoras do que qualquer pressão externa, muitas vezes. Pois é, o Getsemane, nessa leitura do Spurgeon, vira esse símbolo poderoso dessa agonia interior que está ligada a cumprir um propósito maior, mesmo que isso custe um sofrimento que a gente mal consegue começar a entender. Uma reflexão profunda, sem dúvida. A arena principal da batalha foi a alma de Cristo. Com essa ideia final, então, a gente encerra essa nossa conversa sobre a fonte de hoje, a visão de Spurgeon sobre o Getsemane. Esperamos ter conseguido trazer algumas camadas novas de compreensão para esse momento tão denso e significativo. Foi uma ótima análise.